De volta com o nosso encontro marcado, nós estamos falando hoje com a doutora Laís Amorim, que é fonoaudióloga. Doutora, a senhora está com um projeto aí, eu vi alguma coisa, que um projeto de férias aí, também sim, com crianças. Sim. Fala um pouquinho desse novo desafio. É desafio mesmo, ousadia, né? A gente está fazendo, Laís, sou fonoaudióloga, Islane, terapeuta ocupacional, e Ana Paula, fonoaudióloga também. Estamos montando uma colônia de férias para TEA, crianças autistas. Então, essa colônia de férias vai acontecer no período de janeiro. Só crianças autistas? Só crianças autistas. A gente vai abrir para as outras crianças também, porém, vai ter uma pessoa que vai montar as brincadeiras para as crianças, né? Vai ser em janeiro, vai ser bem bacana. Como é que está esse projeto? Como é que está o andamento? Como é que vai funcionar tudo? O projeto, a gente teve esse pensamento, né, no mês de maio, e hoje em dia a gente já conseguiu desleixar e a gente está fazendo a divulgação, né? Contando para os pais dos nossos pacientes, explicando a importância que é ter esse social de criança para criança. Não é só importante a gente estar ali dentro do consultório, só eu e ele. É muito importante a criança estar brincando com as outras crianças, se conhecendo. Doutora, que conselho a senhora daria para os pais que têm filhos com essas deficiências? Que conselho a senhora daria para eles? Do autismo? Sim, não, do autismo. Você também entra nessa área do autismo? Sim, eu trabalho com crianças autistas. Autista também? Sim. Como é essa relação da questão da fonoaudiologia com autismo? Então, eu não vejo diferença nenhuma de estar trabalhando com criança típica para criança com autismo. O importante é a gente saber até onde vai os limites deles, né? Então, se ele não está falando... Só uma pergunta, mas o autismo seria mais na área da psicologia ou não? Não, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento, é muito mais do que a gente pensa. Ele sabe muito mais também do que a gente pensa. Então fala um pouquinho sobre isso. Então, quando eles chegam para mim, a maior característica deles é a questão da fala, né? Chega para mim, meu filho não está falando, né? A questão sensorial também é muito importante de se falar, a gente pode falar em outro momento. Mas os pais chegam para a gente falando que não está falando, e aí com várias características de autismo então é uma forma de alerta. Lembra que eu te falei lá no início? Daquelas formas de alerta de quando o bebê que a gente está ali falando, ó, babá, e a criança não olha para você, a gente precisa dar um alerta. O que é que está acontecendo? Qual os principais comportamentos da fala nos autistas? Aí já vou entrar nessa questão. Já que do autismo. Do autismo. Os principais comportamentos da fala. Eu creio que é ecolalia. Você já ouviu falar de ecolalia, Modesto? Não. Vou lhe falar o que é ecolalia. Ecolalia é quando a criança, ele não consegue processar. Ele sabe o que eu estou falando para ele, mas ele não consegue me responder. Normalmente é assim, eu te pergunto, você quer água? E você vai me responder de novo, você quer água? Aí ele volta a pergunta para você. Volta a pergunta. Às vezes, essa pergunta pode ser dizendo um sim. Ou pode ser porque ele não está me compreendendo ou que ele não consegue me falar. A questão de não conseguir, da praxia de fala também. Às vezes, a gente está aqui, ó, o som da nossa cabeça está aqui e ele não consegue processar. Então, nossos meninos também têm muita praxia de fala. Doutora, como ocorre a terapia? Das crianças e como é que a senhora, por exemplo, chega no seu consultório uma criança, aí você vai trabalhar a questão da fala, e de repente você descobre que ele é autista. E como é que funciona tudo isso? Fala um pouquinho. Sim. A terapia, como eu te falei, a primeira base é sempre os pais. Então, eu preciso conversar com os pais. Ele vai vir... É um tripé, é um conjunto. Um tripé não, um conjunto. Eu sempre digo que a gente precisa trabalhar juntos, né? Do que a criança vem. Ele precisa ir ao médico. Ele já está lá na fono comigo, então ele vai precisar da fono. E normalmente ele vai precisar de TO, fisioterapeuta e psicólogo. Então a gente precisa estar sempre junto na questão do autismo, né? Se for questão só de troca da fala, a gente está ali só no fonoaudiólogo. Quando vem a questão do autismo, a gente engloba muito mais coisas do que a gente imagina. E essas crianças podem muito bem viver em sociedade. E para elas viverem em sociedade, a gente precisa de terapia.
né, que são as nossas terapias, que as crianças, elas começam a ter uma qualidade de vida melhor. Ela não estava falando, mas aí ela pode começar a falar, mas ela não vai sair falando tudo que a gente pensa de imediato. São passinhos de tartarugas. Eu também não sei se ela vai falar hoje, se ela vai falar amanhã, se ela vai falar daqui a um ano, se ela não vai falar. Quer dizer, não tem um prazo do tratamento. Não sei se ela vai falar, mas eu preciso, o que eu trabalho com ele em terapia é que ele tenha comunicação, que foi o que a gente conversou na estante. Então, eu preciso que ele aponte para o que ele quer, é uma comunicação, é uma vitória isso. Então, assim, a criança, normalmente autista, ela não tem muita socialização. A gente vai perceber que ela vai começar a brincar sozinho, ele vai pegar o carrinho e rodar. Ele não se relaciona muito. Ele não sabe muito tem brincar. Dificuldade para se relacionar. Né? Dificuldade para se relacionar, ele não sabe muito brincar, a gente precisa saber brincar. A gente aprende brincando, né? E aí a criança pode começar a falar. Pode ou não pode também. E aí a gente pode trabalhar a questão de comunicações alternativas, através de figuras. Então, se ele dizer para mim que ele quer água, então eu posso fazer em parede aqui, botar figuras, ó, eu quero água. Ele vai me dizer, ele vai pegar as figuras que estão aqui nessa mesa e vai colar aqui para mim e dizer que ele quer água. Hoje em dia a gente tem aplicativos feitos no Brasil que são conhecidos internacionalmente de figuras alternativas. Então eu creio que a gente tem diversas formas de se comunicar e que a gente não precisa só se comunicar através da fala. É isso que eu sempre falo para os pais. Aí a senhora falou que precisa de médico, do fonoaudiólogo e de psicólogo e tal. E aí eu volto lá nos vídeos de 1940, sim, 50, sim. 60, que não tinha nada disso. Imagina a evolução da ciência, a evolução da ciência, que hoje realmente, né, a pessoa nasce com uma deficiência e de repente, através do eu não creio que o autismo é uma deficiência, ele é um transtorno global mesmo. Naquele tempo, a gente não via falar muito de autismo, porque talvez... Nem existia a palavra autismo. Existia, mas a gente não estava estudando tanto. Talvez tenha sido por isso. Aquelas crianças, aqueles jovens eram diagnosticados como doidos, vamos falar exatamente. Assim. Não é? Que coisa absurda de se falar, não é mesmo? E que bom que hoje tem tanta gente estudando para poder diagnosticar. Outra coisa também que na medicina, na saúde, mudou muito a questão dos manicômios. Justamente. Pegava as pessoas e dopava. Que coisa feia, não é mesmo? Né? Hoje Sim. É tudo diferente. Mas, doutora, como a família, qual a importância da família nesse processo? Toda. Eu acho que a família, o que somos nós, terapeutas? Somos apenas mediadores. Quando a família chega pra gente, eu preciso falar para eles que o principal, a pessoa principal é a criança. Quem está com a criança? Você, mãezinha. Você que está com a criança o tempo inteiro. Quer dizer, o fonoaudiólogo faz o papel dele, mas vai ter que ter uma continuidade na relação dele com a família. Em casa, principalmente. Então, tudo que eu faço ali... É por isso que vocês também os pais passam por esse processo de... Sim, sim. Se eles ficarem ali dentro comigo, por exemplo, dentro do consultório comigo, eu vou conversando com eles. Você está vendo isso aqui? Olha como ele já avançou nisso aqui, ou então eu vou gravar. Olha, você lembra que a gente falou um tempo atrás de como era que ele não estava conseguindo? Dessa criança? Com certeza. Não sei se ele vai sair de mim, se vai ser só uma orientação e vai embora. Se ele vai ficar comigo 6 meses. Tem criança que está comigo há 2 anos. Então, a gente vê a evolução totalmente. Tem criança que não estava falando, que hoje começou a falar, ou então que hoje já está falando muito mais do que quando começou comigo. Aí você vê essa evolução através do... E tem mais, outra coisa, Modesto, a questão da escola. Então, se essa criança é autista também, eu preciso estar em contato com a escola. As escolas hoje também já têm pessoas especializadas para fazer esse acompanhamento? Sim, toda criança autista tem o direito de ter uma pessoa acompanhando. Nas escolas, mesmo da escola pública? Sim, com certeza. Isso é lei. Então, a gente precisa de terapeuta, família, escola. Como se comunicar com uma criança autista que não fala? De diversas formas. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu posso apontar para ele e ele precisa olhar para mim. O principal que chega para mim, quando a criança não fala, eu preciso que ele tenha contato visual. Então, assim, a gente aprende muito com contato visual. Não é muito mais fácil a gente falar quando a gente está enxergando?
E nossas crianças autistas normalmente não conseguem ter esse contato visual. Ele está olhando para ali, eu tô querendo falar. Ele não fixa muito o olhar para as pessoas, né? Sim. E aí, se eu começar a ter contato visual com ele, normalmente ele pode começar a falar ou não. Mas a gente tem um contato visual, tem uns pacientes que a gente se entende perfeitamente já com o olhar. Ele não fala, mas ele já me olha, ele já pega na minha mão e a gente vai para dentro do consultório. Isso é uma forma de comunicação. Depois do contato visual, eu preciso que ele me indique alguma coisa. Então, assim, o que é que você está sentindo? Fala para mim o que é que você está sentindo, ó. Vamos apontar para ali. É aquele brinquedo ali que você quer? E aí, eles já sabem olhar. Então, agora vamos aprender a apontar. É aquele brinquedo que você quer. Vamos lá, aponte para mim, é aquele brinquedo que você quer. Então, o apontamento é um contato visual, é uma forma de comunicação. Sim, uma forma de comunicação. Sim, e são passinhos de tartarugas, literalmente. A gente vai aprendendo a comunicação de forma gradual. A criança vai acompanhando. No início, eu havia lhe perguntado os principais sinais que os pais devem procurar um fonoaudiólogo. E eu gostaria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre isso. Quando é que o pai vai perceber que um filho precisa de um fonoaudiólogo? Um conselho que a senhora poderia dar aí para a gente ver, só para os nossos telespectadores. Eu creio que sempre a gente vai precisar de um fonoaudiólogo. Quando a criança nasce, ela vai precisar fazer o teste da orelhinha. Então, quando ela tem mais ou menos 1 ano, não tá falando direito, a gente precisa procurar o fono. Então, são esses sinais. Né? Então, a criança não está conseguindo deglutir direito, ou então o adulto não está conseguindo deglutir direito, a gente precisa procurar o fono. A gente não está escutando direito, a gente precisa procurar o fono. Às vezes, a gente está escutando, mas a gente não está conseguindo falar. Então, são informações que a gente não está conseguindo passar. Pode ser um alerta de apraxia de fala. Então, são coisas muito importantes. Doutora, para os nossos telespectadores que queiram falar com a senhora, onde lhe encontrar e como fazer? Então, eu trabalho toda segunda e sábado na Clínica Reabilitar. Fica aqui pertinho, na rua 8 de maio. Nosso programa está chegando ao fim. Mais 2 minutos aí para as suas conclusões finais. Então, muito obrigada, Modesto. Foi um prazer estar aqui no seu programa. E eu queria passar a mensagem de que o mundo está junto, né? Então, não estamos sozinhos, somos profissionais, que a gente precisa procurar ajuda, né? Então, não é sempre que eu acho que está acontecendo e eu não vou procurar. Por que eu não vou procurar ajuda? Então, a gente precisa ser mais empático, né? Na vida. Eu acho que a gente pode procurar quando a gente achar que a gente está necessitando de alguma coisa. Não só do fonoaudiólogo. A gente pode procurar quem a gente quiser. O mundo hoje é aberto para isso. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós colocamos o programa à disposição para voltar mais vezes aqui. Obrigada, com certeza. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça, o nosso programa é todos os dias ao meio-dia e às 20 horas. Até o próximo programa.